Oi, gente! Como é que vocês estão? Quanto tempo que a gente não se vê, tô com muita saudade. Espero que vocês estejam bem, né? Como sempre. Por aqui tá tudo bem também. Hoje a aula vai ser um pouquinho diferente. A gente vai ter uma aula de revisão, onde nós vamos ver questões de vestibular e relembrar tudo que a gente estudou desde o começo do ano. E aí, eu volto para esse esquemazinho que é bastante útil para ajudar a gente a recapitular tudo que a gente viu, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Nós começamos no início do ano estudando dentro das áreas da gramática a estilística, né? Nós vimos variedade linguística, elementos da comunicação, funções da linguagem e figura de linguagem, né? Logo em seguida, a gente foi para morfologia, onde a gente viu principalmente as classes de palavras. Lembram? Substantivo, adjetivo, verbo. Lembram? Logo depois disso, a gente foi para a sintaxe, onde a gente começou a ver os elementos essenciais da oração, que consiste nada mais nada menos, a gente já viu, em sujeito e predicado, né? Onde a gente analisou os tipos de sujeitos possíveis e os tipos de predicado também, né? De acordo com a predicação verbal. Isso a gente viu na última aula, né? Se ficou alguma dúvida, volta lá, recapitula, tá bom? Porque essa aula vai servir pra gente relembrar e fixar, tá bom? E no meio de tudo isso, a gente viu muito também sobre interpretação e compreensão de texto, né? Porque a interpretação e a compreensão permeia todo o estudo da gramática, né? Uma coisa não se desvincula da outra. Então, vocês vão ver muito nessa lista de exercício. Então, tem interpretação e a gramática tá ali junto. E é assim que vocês vão ver no vestibular, beleza? Voltando, então. Primeira questão, Enem. Lembrando, a gente sempre conversa sobre isso, mas é muito bom, muito importante que a gente sempre enfatize. No vestibular, tempo é uma coisa muito, muito, muito importante. Vocês têm, em média, 3 minutos por questão, tá bom? Então, é muito importante otimizar o tempo. Nas questões com texto longo, é muito interessante que você primeiro leia o enunciado e depois vá ler o texto, tá bom? Porque aí você já vai direcionado, você já lê o texto se atentando para o que você precisa prestar mais atenção. Isso evita você perder tempo, ter que ler o texto 2, 3 vezes, tá bom? Então vamos tentar fazer isso desde agora, nos acostumarmos a fazer isso desde agora, tá? Vamos lá então. Aqui a gente tem um textinho sobre gramática, vamos ler o enunciado. Círio Pocente defende a tese de que não existe um único português correto. Sendo assim, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber. Tá, então tá falando sobre não existir português correto e o que significa o domínio da norma culta, né? Então vamos lá. Só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem-sucedida: aceitar a mudança da língua como um fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma da língua em suas atividades escritas? Não deve mais corrigir? Não. Há outra dimensão a ser considerada. De fato, no mundo real da escrita, não existe apenas um português correto, que valeria para todas as ocasiões. O estilo dos contratos não é o mesmo dos manuais de instrução. O dos juízes do Supremo não é o mesmo dos cordelistas. O dos editoriais dos jornais não é o mesmo dos cadernos de cultura dos mesmos jornais, ou dos seus colunistas. Ok? Agora a questão, né? Assim sendo, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber descartar as marcas de informalidade do texto. B. Reservar o emprego da norma padrão aos textos de circulação ampla. C. Moldar a norma padrão do português pela linguagem do discurso jornalístico. D. Adequar as formas da língua a diferentes tipos de contexto. E. Desprezar as formas da língua previstas pela gramática e manuais divulgados pela escola. Então, vamos ver as alternativas expressas aqui e ver o que condiz com o texto.
E, claro, a partir de tudo que a gente estudou, né, sobre norma culta da língua portuguesa. Então, vamos lá. O domínio da língua portuguesa implica descartar as marcas de informalidade do texto? Bom, não necessariamente, né? Às vezes essas marcas de informalidade, elas são importantes para passar a mensagem, ok? B. Reservar o emprego da norma padrão aos textos de circulação ampla? Em lugar nenhum aqui, ele disse que a gente tem que reservar a norma padrão, ou seja, só usar a norma culta da língua portuguesa nesses textos. Isso não foi dito aqui. C. Moldar a norma padrão do português pela linguagem do discurso jornalístico? Também não é o que ele disse. Ele não falou que o texto jornalístico tem que ser o padrão, né? D. Adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto? Bom, olha só o que ele trouxe pra gente, ele, o autor, né, ao longo do texto inteiro. Que o mundo não existe um português correto só, né, uma única maneira correta de se comunicar. Porque, olha só o que ele traz pra gente, os manuais não é a mesma coisa do que a linguagem sendo usada pelos juízes nos Supremos, que não é a mesma linguagem sendo usada pelos cordelistas, que não é a mesma linguagem sendo usada pelos editoriais dos jornais, por exemplo. O que ele está trazendo pra gente ao longo do texto inteiro? Que situações diferentes requerem modos de linguagem diferentes, tipos de textos diferentes, né? E que isso não está preso a uma lógica de certo e de errado. Concordam comigo? Então, essa D parece fazer muito sentido, né? Olha só. Adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e de contexto. Correto? Então, se a gente está num contexto mais informal, tudo bem usar uma linguagem que não obedeça às regras gramaticais da norma culta da língua portuguesa, por exemplo. Mas se a gente está fazendo uma prova no vestibular, aí a gente tem que usar. A questão com a linguagem foi o que a gente viu desde o começo do ano, não é? É a gente adequar, não é mesmo, a linguagem à situação. E para a gente adequar a linguagem à situação, o que a gente precisa ter em mente? A gente precisa ter em mente com quem a gente está falando, onde a gente está falando, qual é a nossa mensagem, o que a gente quer passar com aquilo, né? Então a gente precisa ter toda essa circunstância em mente para adequar a nossa linguagem. E essa adequação não obedece a uma lógica de certo e errado. Não existe certo e errado em linguagem. Lembra? Porque a gente estudou isso. A linguagem, ela é viva, ela muda porque as pessoas são diferentes entre si. Então, as pessoas, elas usam a linguagem e elas mudam a linguagem conforme elas usam. Então, a gente não trabalha com uma lógica de certo e errado. Inclusive, recorrer a essa lógica de certo e errado, a gente pode acabar cometendo um erro gravíssimo, que é o preconceito linguístico. Isso, sim, é um erro. Não é? Porque a gente aprende na escola normalmente que a norma culta da língua portuguesa, né, a gramática, ela é o correto, ela é o certo, e tudo que não é a gramática é errado. Então, quando a gente conversa com alguém no dia a dia, por exemplo, na rua, e essa pessoa não está falando de acordo com a norma culta da língua portuguesa, e a gente corrige essa pessoa, a gente pode estar cometendo um preconceito linguístico, porque ela não está numa situação, se vocês estão conversando no ônibus, por exemplo, vocês não estão numa situação que exige esse rigor formal. Então, aquela forma de comunicação está perfeitamente adequada ali. O que não é o caso se você estivesse numa prova, por exemplo, escrevendo uma redação, escrevendo um texto jornalístico, ok? Então, é muito importante, quando a gente pensar em linguagem, tá bom? A gente ter em mente que a gente precisa adequar a linguagem à situação, ok? Levando em mente o interlocutor, o contexto, a mensagem, e não se prender à lógica de certo e errado para não incorrer em preconceito linguístico, tá bom? Isso foi a conversa que a gente teve lá no começo do ano, vocês lembram? Então, aqui a nossa alternativa correta é a alternativa D. Vou colocar um verde... Ih, não. Grifar de verde, não mudar a cor de verde. Um verdão de correto. Vai, meu filho. Aê. Muito bom. Vamos para a próxima, então, também do Enem. Mesma coisa sempre, hein, pessoal? Primeiro o enunciado, depois o texto. Predomina no texto a função da linguagem. Opa! Então, a gente está falando de um outro assunto aqui. A gente está falando de funções da linguagem. Vocês lembram?
de funções da linguagem? Vamos lá, vamos ler o texto. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores chamadas de ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto, até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dela, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. Ok? Aqui tava, esse texto estava no Guia dos Curiosos, uma edição da Companhia das Letras, tá bom? E agora vamos para a questão, né? Predomina no texto a função da linguagem emotiva, fática, poética, conativa, e referencial. Aí a gente vai ter que relembrar, tá bom? O que são as funções da linguagem. Então aqui, ó, vamos entrar no túnel do tempo, voltar lá para o começo do ano, nas nossas aulas de linguagem e comunicação. Se a gente parar para lembrar, né, a gente estudou que todo ato de comunicação tem alguém que emite a mensagem, né, o emissor da mensagem é a pessoa. A gente tem a mensagem em si, que é o que está sendo dito. A gente tem o receptor, que é a pessoa ou as pessoas com quem o emissor da mensagem está falando, ok? A gente tem o contexto, né, que é toda a situação em volta desse ato comunicativo. A gente tem o canal, ok? E a gente tem o código. Então, por exemplo, se eu tô lendo o gibizinho da Turma da Mônica, eu não tenho um gibizinho aqui, eu vou pegar um livro qualquer. Derrubei livros. Tudo bem. Olha, se eu tô lendo esse livro do Silvio Almeida, Racismo Estrutural, estou lendo. Quem que é o emissor dessa mensagem? É o Silvio Almeida, que ele é o autor desse livro, tá bom? A mensagem é o livro em si, né? O que está escrito no livro, tudo que está escrito no livro, os ensinamentos do livro. O contexto, bom, o contexto é a sociedade nesse momento, o qual permitiu as circunstâncias que ele escrevesse esse livro, que esse livro chegasse até mim. Eu sentada no meu quarto agora, lendo esse livro, isso é o contexto, tá bom? O receptor sou eu, porque eu estou lendo o que o Silvio Almeida escreveu, ok? O canal é o próprio livro. Canal é o meio físico por onde a mensagem se veicula e o código é a língua portuguesa, não é? É a linguagem que está sendo expressa, o que está sendo dito. Perfeito? Então, agora nessa aula, por exemplo, eu sou emissora da mensagem, a mensagem é a própria aula, o receptor é você, ou se você tá sozinho é você, se tem alguém junto com você assistindo são vocês. O contexto é a gente, nesse momento, tendo uma aula do cursinho Ferradura, mas não podendo estar presencial, então a gente tá aqui online, né? O canal é a internet, aqui o computador, o meu computador, ou o celular de vocês, o computador de vocês, e o código é a língua portuguesa, porque a gente está se expressando através da língua portuguesa, ok? Então a gente viu aqui 2 exemplos dos elementos da comunicação em um ato comunicacional, tá bom? Então toda comunicação tem um emissor, uma mensagem, um receptor, um contexto, um canal e um código. Ok? Agora voltando, porque a questão do vestibular perguntava pra gente sobre funções da linguagem, ok? E se a gente relembrar também, função da linguagem tem muito a ver com esse esquema. Por quê? Todo ato comunicacional, ele tem uma ênfase, né? A ênfase pode ser no contexto. Então, se eu escrevo um texto jornalístico contando sobre a minha experiência dando aula num contexto de pandemia, eu tô me referindo a esse contexto, né? Então, o meu foco vai ser o contexto. O meu foco vai ser o referente. Referencial é um outro nominho para contexto, vocês lembram? Então, esse ato comunicacional de eu escrevendo um texto no jornal falando sobre qual é a experiência de dar aula na pandemia, vai ser essa função vai ser a função referencial, porque o foco é todo esse contexto, essa experiência. Agora, se eu escrevo no meu diário, por exemplo, ou eu escrevo uma mensagem para minha melhor amiga, dizendo como eu tô me sentindo naquele momento, como às vezes eu me sinto ansiosa, como às vezes eu me sinto desmotivada, nesse caso, o foco é como eu, emissora da mensagem, estou me sentindo. O foco é no emissor. Então, a função vai ser emotiva, ok? Agora,
Se eu tô lendo um texto, por exemplo, do Carlos Drummond de Andrade, ok? E nesse texto, ele faz todo um trabalho ali com o poema, com as rimas, com a estrutura do texto, para ficar bem legalzinho, né? Então, aqui a gente tem uma função poética, não só porque é um poema, mas porque o foco é na mensagem, tá bom? Se por outro lado, eu tô entediada, eu ligo a TV e eu vejo uma propaganda de perfume, uma propaganda de alguma comida. Ok? Essa propaganda tá mostrando pessoas consumindo aqueles produtos e sendo muito felizes, e isso me desperta uma vontade, talvez, de consumir aquele produto. Essa campanha publicitária tem como foco eu, o receptor da mensagem, quem está assistindo. Toda a campanha publicitária tem como foco quem está assistindo, porque a intenção é fazer com que essa pessoa tenha algum comportamento, né? O comportamento de consumir aquele produto. Então, é muito comum que campanhas publicitárias, a função predominante seja a função conativa, porque o foco é o emissor da mensagem, é quem está vendo aquela propaganda, ok? Agora, se eu tô com saudade da minha mãe, porque eu tô aqui em Bauru, minha mãe tá lá em Campinas, e eu resolvo ligar pra ela, né? Só que a operadora não é muito boa, aí eu ligo, eu tô tentando falar com ela, só que ela não tá me ouvindo. Aí eu falo, alô, mãe? Mãe, você tá me ouvindo? Alô? E ela fazendo a mesma coisa lá. O que é esse comecinho de diálogo? Alô, você tá me ouvindo? A gente tá testando a comunicação, a gente tá vendo se a ligação do celular, que é o que tá conectando a gente, tá funcionando. Quando a função principal do diálogo é testar a comunicação para ver se as pessoas estão conseguindo conversar, então no oi, tudo bem? Ou no alô, você tá me ouvindo? Quando a função é no canal, para testar a comunicação ou para iniciar a comunicação, a gente tem a função fática, tá bom? Quando o foco é no canal. Agora, se por outro lado, eu tô pensando aqui sobre a melhor maneira de dar uma aula para vocês, ou de explicar um texto para vocês, e eu resolvo conversar com os meus colegas professores do cursinho, sobre melhores maneiras de montar um texto, ou se eu tô falando com vocês na aula agora, a melhor maneira possível de montar uma aula, ou se eu escrevo um texto refletindo sobre como escrever um texto. Ou seja, quando eu pego uma linguagem e reflito com a linguagem, a própria linguagem, quando eu tenho esse processo recursivo, aí a função é uma função metalinguística, porque é a linguagem pensando a própria linguagem, ok? Deu para refrescar a memória de funções da linguagem? E lembrando, né, todo ato comunicacional, ele não necessariamente vai ter só função emotiva, vai ter só função poética. Às vezes pode ser que eu ligue para minha mãe e fale, oi, tudo bem? Alô, você tá me ouvindo? E depois fale sobre os meus sentimentos. E depois converse sobre como estão as circunstâncias. E aí eu passei ali por uma função fática, por uma função emotiva, por uma função referencial. Quando a gente está analisando um texto e classificando a função desse texto, a gente tem que perceber sempre o que predomina. A função da linguagem que é mais importante, tá bom? Porque um texto ele pode apresentar várias funções ao mesmo tempo. O que a gente tem que focar é na predominante, na mais importante. Ok? Esse foi o nosso resuminho de funções da linguagem. Vamos voltar para a questão. Opa, vamos lá. Até esquecemos, né? Ah, tá, lembramos. É um texto sobre a biosfera, né? Falando sobre essas relações na biosfera. Então, o enunciado predomina no texto a função da linguagem emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia, né? A função emotiva foca no emissor. É a função emotiva aqui? Vamos ler de novo. Ele está expressando a emoção dele sobre a ecologia? Vamos lá. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores chamadas de ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto, até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele.
controlando a sua reprodução, crescimento e migrações. Acho que ficou claro, né, que o autor não está em momento nenhum expressando suas emoções, né? Então, o foco principal, a função da linguagem desse texto principal não pode ser emotiva, né? Então, aí, ó, descartadona. B, fática. Vocês lembram qual é a função da linguagem fática? É a que está testando, ó, o canal, beleza? Ó, olha aqui onde está a fática, canal, beleza? Então, vamos lá. Fática, porque o texto está fática, porque o texto testa. O texto testa o funcionamento do canal de comunicação. Também não é o caso, né? Não aparece aqui nenhuma testagem de canal de comunicação, né? C, poética, porque o texto chama a atenção para os recursos da linguagem. Também não, né? Não tem um trabalho de linguagem, não tem uma ênfase nos recursos de linguagem sendo usados para a construção desse texto. É só o texto mesmo. Então, também não é a C. D, conativa, porque o texto procura orientar comportamento do leitor. Lembro que a gente conversou sobre a função conativa, muito usada em propaganda, né? Porque tem a intenção de despertar um comportamento, uma emoção no receptor da mensagem. O que não é o caso aqui também, né? O principal aqui não é fazer a gente tomar alguma atitude em relação à biosfera. Tá simplesmente nos dando informação sobre a biosfera. Vocês concordam comigo? Então, referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. É exatamente isso que a gente viu que significa função referencial, não é? Referencial vem de referente, que significa contexto, né? Então, é utilizado normalmente em texto jornalístico, em texto científico, porque é usado para transmitir informação, né? Para dar um ensinamento, para contar algum fato, né? Então, a ideia é que a linguagem seja objetiva, seja direta, seja clara, ok? Então, é exatamente isso que a gente tem aqui. É uma função referencial porque o texto trata das informações conceituais, né? Tá explicando pra gente o que significa, o que é a biosfera. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa E, função referencial. Até porque aqui, ó, a gente tem um texto científico, né, trazendo informações científicas pra gente, em uma linguagem denotativa. Lembra da diferença entre linguagem denotativa e linguagem conotativa? Linguagem denotativa é uma linguagem no sentido literal, uma linguagem que quer ser direta e objetiva. E a linguagem conotativa, por outro lado, é uma linguagem que admite amplos sentidos, né? Uma linguagem que pode ser mais poética, né? O que não é o caso aqui. Por ser um texto científico, ele precisa ser direto e objetivo. Aguinha. Terceira questão. Sempre, primeiro enunciado, deixa eu arrumar essa fermentação, depois o texto, ok? Vamos lá. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, olha o que a gente acabou de conversar, com predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. É exatamente o que a gente acabou de conversar. No fragmento da crônica Desabafo, essa crônica aqui, a função de linguagem predominante é emotiva ou expressiva, pois... Esse pois aqui, ó, é uma conjunção explicativa. Então, o que essa questão quer da gente? Ela quer que a gente leia o texto e ache nas alternativas qual é a alternativa que explica o porquê esse texto tem predominantemente essa função emotiva, né? E se a gente lembrar, a função emotiva é quando o foco é no emissor da mensagem, o foco é nos sentimentos ou nas atitudes de quem está falando, tá bom? Vamos ler a crônica, então. Desabafo. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma cronicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que eu esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Tô nervoso, estou zangado. Essa é a crônica. Representa a gente na pandemia, né? Saco cheio. Então, vamos lá. No fragmento da crônica de desabafo, a função da linguagem predominante é emotiva ou expressiva, pois a.
O discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Ora, se o foco é o próprio código, a função é metalinguística. A função não pode ser emotiva. Então, a A já está descartada. B. É emotiva ou expressiva, pois B. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Então, a atitude, os sentimentos do escritor, do enunciador, se sobrepõe ao que está sendo dito, que é a mensagem. É o caso? É o caso, né? O foco aqui é como ele está se sentindo. Tanto que ele diz, não vai dar para fazer uma crônicazinha simples hoje, né? Então, a B parece ok. Então, vamos ver se tem alguma questão, alguma alternativa que é a mais certa ou se essa é a nossa. É sempre bom ver todas as alternativas, hein, galera? Sempre veja todas as alternativas. Por mais que você tenha certeza que é aquela, sempre veja todas. C. O interlocutor, ou seja, a pessoa com quem o autor está conversando, no caso, o interlocutor é a gente, porque é a gente que está lendo, tá bom? O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. Quando o interlocutor, o receptor da mensagem, interlocutor e receptor é a mesma coisa, é o foco da mensagem, a gente tem a função conativa, ok? Que tem a intenção de apelar para o comportamento, apelar para o sentimento, para a emoção, para a vontade do receptor da mensagem. Não é o caso aqui, tá bom? Porque o enunciado já falou pra gente que a função é emotiva ou expressiva. Então, o enunciado já falou que o foco é no emissor, não no receptor, ok? Então, a C também não é. D. O referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. Quando o referente é o que se sobressai, a gente tem a função referencial, né? A função que preza por passar uma informação de maneira clara e objetiva, que é o caso da questão anterior, e não é o caso dessa questão, tá bom? Se fosse isso, seria função referencial, não seria função emotiva. E. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Ora, se a manutenção da comunicação é o objetivo principal, então a gente tem a função fática, não é? Para testar se a comunicação está dando certo. Alô, você está me ouvindo, mãe? Isso é função fática, ok? Então aqui a gente só constatou, não é mesmo, que a letra B é a correta, porque a função é emotiva ou expressiva, porque a atitude, os sentimentos, o comportamento do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. É a coisa mais importante na mensagem, né? O fato é que ele tá de saco cheio, que ele tá zangado, que ele tá nervoso, tá bom? Deu pra entender, galera? Não fiquem com dúvidas, hein? Isso aqui é revisão. Então, a ideia é que vocês estejam conseguindo lembrar o que a gente estudou e vamos tirar de letra essa lista aqui, tá bom? Vamos de próximo. Último exercício agora. Ai, vamos fechar bem essa primeira parte. Aqui a gente tem um poema, O Apanhador de Desperdícios, do Manuel de Barros, um dos meus poetas favoritos. Ele é excelente, recomendo muito a leitura, galera. Vamos ler sempre, primeiro, o enunciado, né? É próprio da poesia de Manuel de Barros, ou seja, é muito comum na poesia do Manuel de Barros, né? Uma coisa que ele faz, valorizar seres e coisas considerados em geral de menor importância no mundo moderno. No poema de Manuel de Barros, essa valorização é expressa por meio da linguagem denotativa, rebuscada, hiperbólica, simples, referencial. Então, o que a gente tem de informação aqui? O enunciado está contando pra gente que o Manuel de Barros ele valoriza coisas que são consideradas desimportantes no mundo moderno, né? E que essa valorização é expressa por meio da linguagem, né? E aqui a gente tem que identificar como que essa linguagem vai estar expressando essa valorização das coisas que na modernidade não são consideradas importantes. Vamos ler o texto. Deixa eu tomar minha aguinha. Eu tenho que estar com a garganta afiadíssima para ler Manuel de Barros, porque é muito lindo. Vocês estão preparados, galera? Vocês estão preparados? Respira. Vamos lá. Abre o coração. O apanhador de desperdícios. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras cansadas de informar. Dou mais respeito às coisas que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas.
Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais do que a dos mísseis. Tenho em mim o atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto. Porque eu não sou da informática. Eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Até arrepio. Ai, gente. Esse homem é um gênio. Empolgações à parte. Vamos lá. Então, quais são essas coisas, né, que são valorizadas pelo Manuel de Barros que não são valorizadas na modernidade? Essas coisas pequenas, né? Os insetos, as moscas, né? As coisas desimportantes. E agora, vamos ao que interessa. No poema, essa valorização das coisas desimportantes é expressa por meio da linguagem denotativa para evidenciar a oposição entre elementos da natureza e da modernidade. Olha só, o que é linguagem denotativa, pessoal? A gente conversou sobre isso hoje ainda, né? Linguagem denotativa é o oposto de linguagem conotativa, né? Linguagem denotativa é uma linguagem objetiva, direta, tá bom? Muito usada em texto científico, em texto jornalístico, porque tem a intenção, o propósito de passar uma mensagem de maneira clara, né? Que é o oposto de uma linguagem conotativa, que é uma linguagem mais poética, que é uma linguagem que abre margem para múltiplas interpretações, que é uma linguagem no sentido mais figurado, tá bom? Muito usada em música, em poesia, ok? A gente tá falando de um poema do Manuel de Barros, ok? De uma poesia. Então, é uma linguagem denotativa, objetiva, científica? Não é uma linguagem denotativa, tá bom? Então, a letra A já tá descartada. Alternativa B, né? Então, essa valorização das coisas desimportantes do Manuel de Barros é expressa por meio da linguagem rebuscada de neologismos que depreciam elementos próprios do mundo moderno. Ora, aqui a gente não viu, né, rebuscamento. E neologismo, galera, é quando o autor, ele constrói palavras novas, assim, ele usa uma licença poética para escrever palavras novas. Por exemplo, aqui, ó, vamos procurar neologismos. Ó, não sou da informática, sou da invencionática. Essa invencionática não é uma palavra que existe na gramática da língua portuguesa, é uma palavra que ele inventou agora para fazer um jogo de sentido com aquilo que ele estava dizendo. Isso é um neologismo, ok? Muito, muito presente em prosa poética, em poesia, tá bom? Rebuscada de neologismos que depreciam elementos próprios do mundo moderno. Ele não tá depreciando elementos próprios do mundo moderno, né? Ele tá dizendo como ele valoriza as coisas pequenas. Então, e a gente não vê uma linguagem rebuscada nele também, não é por aí. Então, a B também não é uma alternativa. Alternativa C, linguagem hiperbólica para elevar o mundo dos seres insignificantes. Hiperbólica, galera, lembra alguma outra coisinha que a gente já estudou? Lembra alguma figura de linguagem? Hipérbole, isso mesmo. O que é hipérbole, vocês lembram? Hipérbole é um exagero, ok? Então, é uma linguagem exagerada? Ele usa uma linguagem exagerada? Não é isso que ele faz, né? Então, a C também não é. Volta aqui do texto. Se precisar, pausa o vídeo, volta de novo no poema. Vê se você vê um exagero de linguagem ali. Não tem, né? Não é o caso de uma linguagem hiperbólica. D. Uma linguagem simples, porém expressiva no uso de metáforas para definir o fazer poético do eu lírico poeta. De fato, né? É uma linguagem simples. E essa linguagem simples é muito expressiva para dizer o que ele está sentindo, né? Para exprimir o que ele está querendo dizer. Então, a D parece uma boa alternativa. Vamos ver a última? E. Referencial. O que é linguagem referencial? Né? Linguagem referencial é aquela que faz referência ao contexto, né? Que está se referindo ao contexto, aos fatos. Então, linguagem referencial para criticar o instrumentalismo técnico e o pragmatismo da era da informação digital. Isso não apareceu no texto.
né? Talvez quando ele diga que ele não é da informática, ele é da invencionática, talvez essa questão aqui, né, falando que é uma crítica ao instrumentalismo técnico, tenha pegado essa partinha da questão, exagerou na interpretação disso, extrapolou os limites da interpretação e colocou essa alternativa aqui, né? Então, essa alternativa, ela tá tangenciando o tema do poema através de um extrapolamento de interpretação, né? Então, não é o caso aqui também. Então, a gente ficou com a alternativa D, que é uma linguagem simples, mas muito expressiva, né? Usando as figuras de linguagem para definir o fazer poético do poema. Então aqui a gente tem a alternativa D do nosso querido Manuelito de Barros. A gente já está aí com mais de meia hora. Vamos fazer uma pausa e a gente continua nossos exercícios de vestibular já já. Beleza, galera? Até daqui a pouco. Vamos tomar uma água e a gente já se vê.